Olá, esse vídeo é, nem precisava falar vídeo de novo, ou de novo. Comecei de uma maneira que não precisava, né? Repetir a palavra vídeo. Mas então, já que já falou, vamos continuar. Hoje é para falar um pouquinho sobre formação da nossa mente, mas de uma forma tranquila, uma visão masculina de como é, um cristão, né, um homem cristão deve se formar e as mulheres também cristãs buscar se formarem também. Mas o meu foco maior para o ser homem, provavelmente a maior parte das coisas tem mais a ver com os homens. Quem nasceu desde pequeno com um sonho pela construção familiar, né? Tem muitos aspectos, né, que é interessante ser analisado, ser estudado. Muitos aspectos eu coloquei dos meus livros, que vai estar mais fácil para a pessoa procurar, porque eu acho que é excesso de muitos textos, né? Muitas coisas para ficar lendo, né? Esse dia eu tinha citado sobre o livro Filosofia da Alma, e depois eu estava dando uma olhada na Filosofia da Alma com a minha visão de hoje, visão atual, e vi que não foi um livro tão bom assim, não. Não foi tão bom porque é, a mistura de informações que eu coloquei naquele livro foi muito, né? Falando de coisas filosóficas pessoais, né? Particulares, e depois misturar um pouquinho sobre o estudo do romantismo, para depois vir com a explicação, compreensão sobre namoro santo, uma ideia sobre pré-namoro. Então não ficou lá perfeito, mas a pessoa pode ir direto nas informações que ela achar interessante e se formando, se estudando e pesquisando. Quão que vai ter nas igrejas, né, vamos falar católicas, pessoas para casar se não tiver uma formação anterior? Muitos casais eles incentivam, né, a, a formação familiar, né? Isso é bom, né? Muitas vezes falta um pouquinho sobre a história da busca, né? Como é que funciona a busca, o período que as pessoas, os jovens, moças, rapazes estão buscando, né? Conhecer alguém ou encontrar. Aí vamos ver alguns aspectos que pode ocorrer. Pode ocorrer é, da pessoa estar conhecendo naturalmente, conversando, fazendo amizade, porque algum familiar, a família dessa pessoa já ensinou que era assim, que devia se socializar como uma amizade, como para crescer, desenvolver em amizade, como em relacionamentos. Ou os sonhadores, né? Talvez isso também venha um pouquinho de família também, eu acredito. No meu caso, eu acho que tem muito com as historinhas que minha avó contava, que eu contei no meu primeiro livro. Então, a formação, essas historinhas que a gente ouvia ou outra que a gente criava imaginações, muitas vezes a pegar muito no romantismo e tal, mas uma visão mais recente, né, que a gente tem visto que esse romantismo foi criado mais cotidianamente, mas por fins muitas vezes financeiros, né, mais para a indústria vender, né, os comércios vender coisas a mais para casais dar de presente um ao outro, né, mas não questão de conquista não entra no assunto, porque a conquista em si ela não deve ser olhada para a conquista do outro, mas a conquista de si próprio, que é o certo de se olhar, que é a conquista de melhorar nossos atributos, as nossas qualidades, do que nós nos apresentamos para o outro, baseando, focando naquilo que a gente quer encontrar. Como eu quero, como a pessoa que eu quero conhecer, como é uma pessoa que eu tenho como ideal, como que eu tenho que ser para alcançar uma pessoa que eu tenho visão de como ideal. Então, para isso a gente, aí que entram as pesquisas, né? Tudo na vida tem o período de estudo para depois você ter a prática no mercado de trabalho, outras coisas.
na época de educação, a gente já aprendeu sim sobre comunicação, frases, né, desenvolver frases, né? É interessante para o desenvolvimento cognitivo da pessoa, mas talvez, não sei se alguém teve, né, mas a maior parte talvez não teve uma formação sobre construção familiar, né, sobre abordagens, comunicação, como lidar com emoções, enfim. Mas porque isso deve estar envolvido muito direto com crenças distintas de grupos distintos, então não é muito trabalhado talvez em escolas nesse momento, esse tema específico. Então, na igreja a gente, na catequese muitas vezes é mais o ensino da fé, da tradição, e muitas vezes a formação da mente, principalmente de homens e de mulheres, para a formação familiar acaba ficando com as experiências entre amizades mesmos e com o mundão, como se diz assim, como o mundo que eu falo é outras pessoas que a pessoa vai se conhecendo no mundo, vai trocando ideias, trocando informações, ou mesmo uns que aprendem em festas mesmos sobre relacionamento, mas acaba não tendo um conjunto de filosofia sobre o assunto para poder realmente estar preparado. Mas esse quesito de ter filosofias e ter pensamento próprio, eu diria que isso é mais no viés cristão, né, que quer formar uma família, que essa família seja com o objetivo de ser para sempre, né, até que a morte nos separe, assim como assume o matrimônio no momento do casamento, né. Então, vamos ver um, um critério que aconteceu comigo. Critério, não, eu troco as palavras, né? Talvez não seja critério. A experiência que eu tive marcante, que formou bastante meu pensamento, foi o encontro pessoal com Jesus, o batismo no Espírito Santo, 2010, assim, no retiro de jovem da Renovação Carismática Católica. E desde então eu passei a ter uma comunicação melhor com o alto, senti Deus falando comigo. Não era aquela perfeição toda, mas tinha um certo guia nas vidas, decisões pessoais. Eu pesquisava sobre também, quando a gente ia, tinha interesse de conhecer alguma pessoa, principalmente quando a gente gostava de alguém, acabava se apegando por um motivo não pensado, né? Porque sem razão você se apega quando você se encanta por alguém, simplesmente, sem você construir uma razão, um discernimento melhor sobre o assunto. Então você acaba se encantando e você pensa simplesmente pelo encanto que iria dar certo, né? Alguma coisa. Vai ter muitos casos também que pessoas que tiveram relacionamento com pessoas que elas se encantaram, que tiveram aquela paixão do início, então depois terminou também. Então não foi por a pessoa aceitar que deu certo o relacionamento também, né? Então, mesmo após a experiência com Deus, eu sabia mais ou menos que eu queria construir família. Eu já tinha isso antes, né? A gente tem dúvida de quem a gente escolhe, não sabe como é que vai ser enviado de Deus, né? Mas depois a gente começa ao período de pesquisa, desenvolvimento, conhecer pessoas novas, mas muitas vezes nesse processo de conhecer pessoas novas você é tímido, como eu que era, e vai conversando com o outro, você acaba se apaixonando e acaba tendo uns apegos emocionais, né? Como aí muitas psicólogos trabalham em terapia essa questão aí para reduzir esse apego emocional e para poder você ficar mais tranquilo e ir para um relacionamento mais sossegado, né? Mas aí as pesquisas que eu tinha na época não tinha muitas conteúdo gratuito na internet de acesso, livre acesso no caso, para você ler mais sobre história realmente, de como é que funcionou a busca de outro homem cristão até ele conhecer a pessoa amada que casou com ele, né? Tinha raríssimas, era mais histórias de frustrações naquele site do Pensador, né? Tinha muitas histórias de frustrações e poucas aberturas. Mas quem foi aquele entre nós que teve o chamado para trabalhar sobre relacionamento? Tem bastante casos, hoje a gente vê pela internet muitos trabalhando, né? Já tem o desenvolvimento desse tema de assunto, né? Cada um com abordagem diferente, uma ideia diferente, mas sempre no princípio cristão, no caso católico, o princípio cristão católico,
ou de outros segmentos. Quando choca realidades, mesmo da igreja, você está numa região que foi formada, por exemplo, pessoas que são mais expectantes a conhecer alguém de uma visão romântica, se depara com alguém de outra região que desenvolveu-se, mesmo sendo católico, com a visão de um romance realista, que é uma outra categoria de pensamentos mais reais, fatos, olhando os fatos, olhando os acontecimentos. Enfim, observa outras coisas, né? Sem ser tanto o romantismo que eleva muito as emoções, enfim. E outros pontos também que pode até ter no mundo afora. Nisto a gente conhecendo e para depois chegar na realidade do que a gente tem propósito do namoro cristão católico, namoro santo, namoro voltado para o casamento. Tendo essa base para você saber, né, como é que tá as regiões e para que esse conhecimento ele se difunde entre todos, porque se você não tiver uma base de como que tá os pensamentos dos outros, das outras pessoas, dos jovens e moças e rapazes, vice-versa, quem precisa de cada informação, você não vai conseguir trazer a ideia do namoro cristão para que a pessoa discirna e desligue um pouquinho daquela ideia de visão de relacionamento anterior que ela tinha e adote para a sua vida a visão do namoro cristão católico, namoro santo. Quais são as virtudes, né, que vai estar e os benefícios espirituais que vão estar colhendo por esta escolha, que é um caminho de salvação, né? É um caminho onde os dois vão estar orando um pelo outro e ter a família, né? Formar a família em si, ter os filhos, enfim, a educação católica. Se o mundo vier um dia para uma tribulação, uma perseguição contra cristãos, você vai estar junto, né? Vai estar passando por os apuros junto, enfim, e assim vai. Então, depois de uma experiência com Deus, você começa a ter uma noção que precisa buscar um relacionamento cristão. Então, se você não teve uma experiência ainda do batismo no Espírito Santo, sentir-se tocado por Deus, procure estar vivenciando em seu local que você mora, na comunidade, através de um grupo de oração Renovação Carismática Católica, e se informando como que vai ter um retiro específico para sua idade, ou se você ainda é solteiro ainda, no caso, né? Retiro de jovens, né? E talvez até acampamentos, também pode ter experiências também do batismo do Espírito Santo em acampamentos da Igreja Católica, dos campistas, né? Para você estar se formando também com a experiência, sentir, ouvir. Falando em sentir e ouvir, é muito bom a gente conhecer que quando a gente olha para o mundo, assim, as outras pessoas, as moças que estão à nossa vista, por onde a gente vai te conhecendo, a gente, sem olhar de discernimento espiritual, não um discernimento maior, os homens vai ter visão de beleza e vai ter aquela pessoa que ele acaba se encantando mais, né? Se ele não sabe trabalhar-se interiormente essas questões, ele acaba desenvolvendo um amor precoce, que vira um amor platônico, que é um encanto, né, primeiramente, que aconteceu ali, né? Que acaba tipo como se fosse um enfeitiçamento da mente, da memória. A gente não aprendeu ainda a se dominar essas emoções. Então a gente é muito cobrado
quando somos tímidos e se apaixonamos desse jeito, a gente é cobrado para desenvolver mais a nossa razão para controlar a emoção, conseguir conversar, sair de uma situação que não deu certo e partir para conhecer outras pessoas sem apegos anteriores. Então isso é muito importante. Tem até um certo ponto também que muitas vezes o problema não está somente em nós. A outra pessoa também não teve uma formação base desde o início para querer uma família cristã, por exemplo. E aí tem as questões financeiras que a gente já falou em outros vídeos, né? E outros detalhes. Quando eu começo a ficar sem memória para o que falar, é hora de acabar. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade para a gente estar conversando de novo. Esse aqui foi só para despertar o interesses jovens, homens e mulheres, a estar se preparando melhor para ter uma visão mais comum na igreja sobre o relacionamento cristão, católico, e saber procurar quem também está procurando aquilo que você está procurando, e que os gostos batem, né? Enfim, conheça mais sobre si e sobre o outro. Tenha uma ideia de relacionamento para que Deus abençoe a sua família futura.